Ministério Rema me dá de trazer a palavra do Senhor. Agradecer ao pastor Márcio, agradecer ao missionário Érica pela confiança. Amém? Confesso que sempre fico nervosa, gente, de verdade. Mas vamos lá, vamos passear na palavra do Senhor. Convido a igreja para abrir a Bíblia em Lucas, versículo de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. A igreja já achou? Diz amém? Amém. Vamos lá. A Santa Ceia. Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe disseram: Aonde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Assim prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. Então, tornando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia, glória a Deus. Só até aqui, igreja, amém? Irmãos, eu confesso que a palavra de Deus, quando a gente começa a estudar, ela nos faz caminhar em vários lugares. E eu fiquei navegando aqui na nave que é a Bíblia. E eu fui por vários lugares. E o Senhor fala comigo porque é muita coisa. E aí eu comecei a entender que esta foi a última Páscoa de Jesus com os discípulos. E lembra que lembramos que a Páscoa é uma celebração memorial do povo hebreu, que foi liberto do Egito. Deus também disse a Moisés, em Êxodo: E este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações eu celebrarei por estatuto perpétuo. Irmãos, o que você quer dizer com isso? A Páscoa é uma celebração dos judeus. O Senhor, Ele deu essa ordem para Moisés, para que o povo hebreu começasse, foi a primeira Páscoa, começasse a celebrar a Páscoa. Porque, qual era a finalidade da Páscoa? A Páscoa era uma lembrança da libertação do povo hebreu do Egito. Então ela passou a ser uma celebração do povo judeu. Ela é uma festa que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel. E Jesus, ele era judeu. Ele sabia de toda a celebração da Páscoa. E o Senhor, ele não só deu só essa celebração que o povo judeu celebrar. Ele deu a Páscoa, ele tinha outras celebrações que o Senhor passou para o povo hebreu. É a Páscoa, eu não sabia, descobri isso lendo a Bíblia, irmãos. Confesso a vocês que foi lendo a Bíblia. Foi a festa de pães asmos, a festa das primícias, a festa dos Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. Os hebreus têm 7 festividades que eles celebram por ordenança do Senhor. Mas a primeira festa que o povo hebreu celebra é a Páscoa.
Isso foi estabelecido por Deus. Então, assim, nós entendemos que todo judeu celebrava a Páscoa. Então, vamos ver que na Bíblia fala somente de 3 passagens de Jesus com a celebração da Páscoa. A Bíblia fala no primeiro ano de celebração de Jesus, da Páscoa, vem em João 2,13. E diz assim a palavra: estava próximo da Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo, também bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Essa passagem aqui mostra que Jesus, ele se irou, estava perto da Páscoa dos judeus. Por que ele se irou? Ele se irou porque quando ele foi no templo celebrar a Páscoa, ele viu a corrupção no templo, o desrespeito do povo com o templo do Pai. As pessoas não estavam preocupadas em celebrar a Páscoa, qual era a origem da Páscoa, o motivo da Páscoa. Ali já havia ganância. Eles estavam preocupados em ganhar dinheiro, em vender animais para um sacrifício que eles não estavam levando em consideração mais o sacrifício. Eles estavam levando em consideração dinheiro. E Jesus se irou. Isso é a primeira passagem na Bíblia que fala de Jesus celebrando a Páscoa. Aí vem o segundo ano, porque o ministério de Jesus são de 3 anos. Aí vem o segundo ano da celebração da Páscoa de Jesus, que está lá em João 6, versículo 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que tinha uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Aqui, nessa segunda celebração da Páscoa, já mostra que Jesus ele fez o milagre da multiplicação. Ele já multiplicou os pães e os peixes para o povo poder se alimentar. Ele queria que o povo se alimentasse da palavra, mas as pessoas ainda não conseguiam entender isso. Elas ainda estavam preocupadas com o alimento material, carnal, mas ainda não estavam se alimentando da palavra, eles ainda não estavam entendendo isso. Mas Jesus, mesmo assim, por amor a nós, ele fez o milagre da multiplicação. O terceiro e o último, a última ceia de Jesus, a Páscoa que Jesus celebrou, foi com os apóstolos. Aí ela já vem cheia de detalhes. Ele já vem mudar tudo aquilo que o povo de Israel fazia na celebração da Páscoa. Porque a celebração do povo de Israel, até hoje, aqueles que não acreditam que o Messias morreu e ressuscitou, eles ainda praticam essa ceia. Os judeus ainda fazem assim. Eu não sabia que era dessa forma. E toda a liturgia judaica ela funciona da seguinte forma. Imagina, por que você está falando isso? E hoje geralmente as pessoas falam da morte de Jesus e da ressurreição. Eu vou chegar lá. O povo judeu ele prepara o pão ágil, até hoje, o cordeiro, e as ervas amargas. E 4 taças de vinho põe na mesa. Eles arrumam a mesa, colocam todos esses alimentos na mesa para celebrar a Páscoa, porque eles ainda não acreditam que Jesus ressuscitou. E aí a autoridade da casa, ele toma a primeira taça, são 4 taças. Quem é a autoridade da casa? É o pai da família. Se não tiver mais pai, é o avô, é o tio. É sempre aquela pessoa que representa a família, a autoridade da casa, o homem. Aí a primeira taça é uma taça de santificação. Pastor, depois você fala errado, eu falei agora. É quinute. Primeira taça se chama quinute. É a taça que significa a taça de santificação. Como é que funciona isso? Essa autoridade da mesa, da família, ele ora. Ele ora e ele ora por todos que estão ali presentes. Terminada a oração, ele passa aquela taça para todos que estão na mesa beberem. Ele toma um golinho e passa para todo mundo. Todo mundo bebe na mesma taça até chegar na mão dele. Isso é a primeira fase. Aí vem a segunda fase, que é a segunda taça. Lembra que nós temos 4 taças. É a taça da explanação, que é chamada de Haggadah. Assim, está falando certo? Estão aprendendo. É a segunda taça chamada Haggadah, que é a taça da explanação.
Isso aí mais ou menos funciona da seguinte forma. Como a gente se organiza e coloca uma pessoa para ficar na portaria ou ficar na salva, lá ele já escolhe antecipadamente uma pessoa que vai levantar a pergunta. Aí uma pessoa vai perguntar à autoridade o que significa, por que aquela refeição é uma refeição separada, porque é uma refeição diferente de todas as outras que eles costumam fazer. E aí dá a oportunidade para aquela pessoa que é autoridade, o pai, o avô, explicar o significado da Santa Ceia, o significado da Páscoa para eles. E aí eles começam a relembrar tudo o que aconteceu no Egito, todo o momento de escravidão, o que o povo judeu passou, quanto tempo foi, quantos anos eles ficaram, como é que Moisés foi levantado para ser o libertador. Eles passam toda a história, eles relembram a história dos antepassados. E isso eu achei muito interessante, porque o povo judeu ele não permite que essas lembranças se apaguem na sua descendência. Isso é uma cultura que eles têm, que infelizmente nós não temos. Nós deixamos as nossas origens serem apagadas. Eles não, eles têm essa preocupação de levar isso de geração a geração. E aí eles ficam ali falando sobre isso e eles comem. Nesse momento que ele explica tudo, eles já estão liberados a comer o que está na mesa. Então eles comem cordeiro, eles comem pão, as ervas amargas e eles ceiam. E aí essa é a segunda taça. Aí vem a terceira taça. É a taça do Tanshven. A taça do Tanshven já é um momento de lamúria. Ali ele pega o pão, isso é uma ordenação do povo judeu, não é que cristãos elogiam. Ele toma o pão, a autoridade, ele rasga aquele pão, é o pão da função. Ele fala, tomai, partei e comei. E ali eles estão lembrando um momento de amargura, um momento de tristeza, um momento de dor, que toda a descendência, os antepassados deles passaram, e eles relembram aquilo eles sofrem, eles choram, eles se entristecem. Esse sentimento vai para o coração deles porque eles estão relembrando aquilo que os antepassados passaram, para eles estarem ali. Passado isso, depois dessas lamúrias, eles ficam ali, aí vem a taça do Halel, que passa Salmo 136. Eles saem cantando e acaba. Eles esquecem tudo, cantam e vão embora como se nada tivesse acontecido. Só que quando Jesus ele vem fazer a ceia com os apóstolos, Jesus é judeu, tem apóstolo que é judeu, que conhece toda essa liturgia da ceia, conhece isso tudo porque eles acreditam que eles têm que ficar ali. Eles não acreditam que Jesus é o Messias, eles não acreditam. Aí Jesus, ele vem e fala assim, é chegada a hora e põe-se à mesa. E com eles os 12 apóstolos. Está em Lucas 22, 14. E ele disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele já está começando a mudar a liturgia da ceia. Ele está começando a mudar o que é a Páscoa, o significado da Páscoa, que é passar por cima, pesar. Então ele já está mudando toda a história. E aí os judeus já começam a assim, o mestre já está exagerando, o mestre já está mudando, o mestre enlouqueceu, não é assim que a gente ceia. Não é isso que a gente conhece. O que ele está fazendo? E aí eles ficam, a Bíblia diz que ele toma o cálice. E agora ele toma o pão, ele muda, ele toma o pão. E ele faz, e é assim, então tomando o pão e havendo dado graças, partiu dele dizendo, isto é meu corpo que é por vós e é dado, fazei isto em memória de mim. Ele já mudou. Porque quando os judeus têm a celebração deles, eles partem o corpo
Eles estão ali se lamentando pelos antepassados dele. Jesus já se tirou os antepassados da história e já se pôs no lugar dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado fazer isso em memória de mim. Ele já está falando com os apóstolos que está mudando, porque ele é o Messias. Ele está tomando aquilo ali para ele e dizendo: olha, é através de mim que vocês vão ser libertos. É através de mim que tudo vai se transformar, porque eu sou a palavra. Eu sou o corpo, eu sou a carne, eu sou o sangue. E eu fico imaginando os judeus que estão ali, cansados de ver uma celebração assim, conhecer que aquela liturgia é totalmente diferente. É como a gente chega aqui no culto, a gente sabe como é que é o culto, chega aqui, muda tudo, a gente vai ficar assim: pô, pastor, mudou tudo meio visionário, o que ele quer dizer com isso? Foi mais ou menos, eu acredito que os judeus, só que os judeus eles são mais, sabe, eles são mais enfáticos, eles são mais, eles são muito verdadeiros, eles não aceitam muita mudança. Eles são muito engessados por muita coisa. Então, sistemáticos, para eles mudarem, eles ficam perdidos, eles não entendem. E Jesus mudou naquele momento. E isso eu comecei a chorar, porque eu falei assim: gente, Jesus ele tomou para si todo o nosso peso ali. Ele já estava começando a mostrar que ele estava mudando a história. Ele estava começando a mostrar que dali em diante a história do mundo ia mudar. Ele foi um divisor de águas. Ele estava transformando tudo. E aí, quando nós ingerimos, aí eu comecei a imaginar, gente, ele é um corpo que é dado por vós. Então, aí eu comecei a me lembrar quando eu venho da ceia. Quando parte o pão e o pão é distribuído para cada um de nós. Nós ingerimos o pão. E o pão se dissolve. E a gente ingere. Assim que a gente ingere, esse pão ele parte do nosso corpo. Não tem mais como separar. Ele se uniu na nossa corrente sanguínea, no nosso esôfago, no nosso estômago. Não tem mais como tirar. Ele já é parte nossa. E Jesus está dizendo: olha, eu sou o pão. Ou seja, ele quer ser parte da nossa vida. Ele quer entrar nas nossas vidas e não quer mais separar de nós. Não tem como mais separar. É só a gente não querer mais que ele saia de nós. E aí eu falei: meu Deus, isso é muito arrepiada, igreja. Eu tô mesmo, porque o negócio é muito sério. Por isso que quando a gente tem que tomar ceia, a gente tem que tomar ceia consciente, porque é um assunto profundo. As pessoas não têm ideia do que é isso. Às vezes tomam ceia despreparadas. E o negócio é mais profundo do que a gente imaginava. Pelo menos eu não imaginava, porque eu fiquei arrepiada. E quando ele não quer mais separar da gente, a palavra de Deus ela é simples. Ela é muito simples. Nós é que complicamos a palavra de Deus. E aí, ao mesmo tempo que ele está falando que a gente está ceando ali com o sangue dele, com o corpo dele, ele está falando sobre unidade. Porque ele é como se fosse uma metáfora, né, Mônica? Sabe? É como se ele fosse uma macieira. Ele é a árvore que dá maçã. As unidades são as maçãs que estão nascendo em volta da macieira. Então, cada maçã que nasce da palavra de Deus somos nós. Cada uma maçãzinha ali. Então, aquela ali é uma unidade. Você tira uma maçã dali, você morde ela, você machuca ela. Você tira um pedaço dela, está faltando um pedaço dela. Você já está mudando essa maçã. Você está mudando essa unidade. E a unidade é a igreja. Somos nós. E Jesus está ensinando isso ali de uma forma, de uma metáfora. Ele está usando mais uma vez uma metáfora. E aí você olha que quando você tirou a maçã, você mordeu ela, você imagina isso como o corpo da igreja. Tem um membro da igreja que ele está ali, ele está ferido. Unidade, como Jesus fala, não quer dizer união. União, você mistura elementos diferentes, elas se misturam ali, mas elas são elementos diferentes. Não é união. Quando você fala uniformidade não é a mesma coisa. Uniformidade é como se a pessoa tivesse
um uniforme, representada por uma roupa, por uma veste, mas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, comportamentos diferentes. Assim é a igreja. Unidade é quando nós estamos seguindo ao Mestre, quando nós temos o mesmo pensamento do Mestre, quando nós estamos seguindo o Mestre, quando nós estamos imitando o Mestre. Isso é unidade. Hoje, as igrejas, elas não estão tendo tanta unidade. E Jesus ali já estava preocupado com isso. Porque as igrejas, gente, eu estou falando de 33, o ano 33, depois de Cristo. Nós estamos em 2023, 2000 anos depois, ele já sabia que isso iria acontecer. Hoje você vê as igrejas, elas separadas. Dentro das igrejas existem pessoas com pensamentos diferentes, não tem união. As pessoas não estão, as igrejas, elas não estão preocupadas com o crescimento do reino. Elas estão só olhando para as próprias feridas, para os próprios problemas. Ela está esquecendo de olhar para o alto. Porque a nossa salvação, ela vem do alto. O que vem para nos confortar vem do alto. A nossa solução dos nossos problemas vem para o alto. O meu problema no trabalho vem do alto. Se eu tiver alguma coisa, eu tiver que me direcionar alguém, eu tenho que me direcionar a Cristo. Tem que olhar para o alto. Porque se eu olhar para o lado, se eu chegar, muitas das vezes eu chego no meu trabalho, confesso a vocês, que às vezes desanimada, mas eu tenho que olhar para o alto. Senhor, dá-me força, porque hoje eu sinto opressão, eu sinto o peso da responsabilidade, eu sinto cansaço, eu sinto tristeza, eu sinto desânimo, eu sinto tudo. Mas eu não posso olhar para isso, eu tenho que olhar para o alto. Às vezes eu saio do trabalho cansada, com dor de cabeça, passo um dia corrido, vários problemas, mas eu falo, hoje é dia de culto, eu vou para o culto. Porque se eu olhar para os meus problemas, eu não apareço na igreja. E o Senhor está preocupado com a unidade. A unidade somos nós, porque se nós ficarmos olhando para os nossos problemas, para as nossas cicatrizes, a igreja ela não se levanta. E também o que está acontecendo muito é a desunião dentro da igreja, eu vejo um esperando pelo outro. Não estou falando daqui não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas eu vejo em outras igrejas também, um esperando pelo outro. Eu só vou fazer se o meu amigo fizer. Se eu vou fazer, se eu já fiz isso aqui, mas fulano não fez, eu não vou fazer. Mas esquecem de olhar que às vezes a liderança precisa de um apoio. Jesus é um pastor. Jesus, ele nos pastoreou. Então, no lugar do pastor nas igrejas, estão os nossos pastores. Então, se a gente tem que cuidar dos nossos pastores. Ângelo, o que tem a ver isso com a Santa Ceia? Muita coisa. Vou chegar lá. E aí, Jesus, ele começou a ensinar sobre isso aí. Ele falando ali com poucas palavras, mas ele estava sentindo o que era esse peso. E aí, ele ora. Vocês viram um pouquinho antes, ele está tão preocupado conosco nessa unidade que ele já ora. Ele ora. Em João 17, ele tem 3 orações. Ele ora por ele mesmo, ele ora pelos seus discípulos e ele ora por nós. Ele lá atrás, ele já está orando por nós. Em João 17, versículo 20, ele diz assim: e não rogo somente por estes, que é aqueles que estavam lá, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, porque todos que sejam como um, como tu, ó Pai, e és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia em tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam como um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tem amado a eles como tens amado a mim. Em João, ele já falava da unidade. Ele já estava prevendo a situação que o mundo estaria, e nós estaríamos mais preocupados com nós mesmos do que com a união. E quando Jesus ele vem e ele muda a Santa Ceia, ele está trazendo todo esse peso para ele, para nos salvar. O amor dele é imensurável,
porque ele se fez homem. Ele tirou toda a divindade dele que ele tinha, ele deixou de lado, ele esqueceu tudo. Ele poderia muito bem falar assim: eu sou Deus, eu não vou passar por isso, eu não quero passar por isso. Mas ele largou tudo. E ele se tornou homem, ele sentiu dor, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele foi açoitado, ele foi humilhado. Às vezes nós achamos que nós somos humilhados no trabalho. Imagina Jesus sendo judeu e atravessar ali Israel, Jerusalém, e ser açoitado, ser humilhado, ser chamado de ladrão. Ele foi chamado de ladrão. Ele foi escarnecido. Escarnecido é vindo aquelas que o povo ruim era o povo romano, né, gente? Vou falar a verdade. Eles tinham umas técnicas de tortura, sangue de Jesus tem poder, que eles tiravam, quando eles batiam, Jesus tirava um pedaço da carne do corpo dele. Ele sentiu essa dor toda. E ele foi a sacrifício por nós. Ele sentiu o peso dos nossos pecados no corpo dele. Às vezes a gente fala assim: pô, eu senti um peso, tem esse hábito, né? Pô, passei por uma batalha espiritual, senti um peso. Eu falo: gente, eu não estou sentindo nada perto do que Jesus passou. Jesus passou um peso muito maior. E às vezes a gente se sente fraco. E Ele deu a vida por nós, para nós podermos entender que Ele está aqui para nos sustentar, para nos levantar. E aí eu parei um pouco, porque minha mente já foi, você viaja, né? Eu não sei se vocês são assim, mas quando começa a ler a palavra, você começa a viajar, você vai para um lado, você vai para o outro, você se perde no assunto, você já vai para outro assunto, e não, tem que voltar para Páscoa, porque hoje o assunto é Páscoa, então eu vou voltar para Páscoa, vou me recolocar no lugar. E a preocupação dos nossos problemas na igreja é tanta competição. O povo escuta as pregações, às vezes a gente escuta a pregação, mas não entende a pregação, não leva a pregação para casa, não vive o que a pregação ensina, não vive o que as lideranças ensinam. A gente continua pecando, continua errando. Eu não digo nem pecar, mas errar, existir no erro. Por que nós somos assim tão cabeçudos, gente? Sangue de Jesus tem poder? Às vezes eu me pergunto: por que eu continuo dando um murro em ponta de faca? Por que eu continuo tentando fazer o que eu sei que não vai dar certo? Por que eu continuo? Que teimosia! Nós somos teimosos. E isso também foi para mim, porque eu também tenho os meus erros. Eu também, às vezes, sou teimosa. Acho que toda mulher é teimosa, né, gente? E eu não fujo à natureza. E aí, só que Jesus, Ele continua nos trazendo o mesmo nutriente. Ele traz a mesma palavra, a mesma doutrina. E mesmo assim a gente continua errando. Por que isso? Aí eu pensando comigo, eu falei assim: porque eu sou teimosa. Então, Senhor, tira a teimosia do meu coração, da minha mente, para ver se eu consigo melhorar um pouquinho só. Para ver se eu diminuo um pouquinho o meu fardo. Para o Senhor me ajudar a continuar caminhando debaixo da sua graça, que é uma graça não merecida que o Senhor deu quando o Senhor morreu na cruz por mim, por todos que estão aqui. Glória a Deus. E aí eu estava olhando que às vezes a gente tem que olhar algumas estatísticas. Eu fui pesquisar, porque o pastor estava falando comigo: pastor, eu tenho que estudar, que eu vou, você consegue, meu pastor tem que estudar. Eu estava olhando umas estatísticas, e o que me chamou a atenção, porque tem um tempo que eu comento com algumas pessoas próximas a mim, que de uns 2, 3 anos para cá, o Rio de Janeiro tem passado por uma fase de violência muito grande. Todo dia tem uma violência em determinada comunidade, tiroteio, uma criança que morre, bala perdida, enfim. A gente está passando por isso aqui no Rio de Janeiro, que chega a nos assustar, porque não tem dia, não tem hora, não tem lugar. E aí eu fui ver que tem uma missionária, Ismael Williams, ela pegou, na época, o Morro Dona Marta. O Morro Dona Marta, em 1990, era das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Nem todo mundo tinha medo de andar lá. Era a referência da violência. Ela pegou aquilo ali em 1990, a missionária. Ela começou um trabalho ali muito sério de evangelização, levou a igreja, enfim. E aí em 2008, 18 anos depois, quando ela entrou no Mundo Dona Marta, 37% das pessoas eram evangélicas. Com a unidade, com a igreja,
com a instrução do Senhor, em 18 anos, a estatística foi de 37 pessoas, foi para 87, 83 pessoas passaram a ser evangélicas. Ela conseguiu trazer a palavra do Senhor para mais da metade da comunidade de Dona Marta. Com isso, o que aconteceu ao redor de Dona Marta? A violência diminuiu, passou a ter uma paz, uma tranquilidade que até passou a ser um lugar turístico. Pessoas vinham do mundo para conhecer o mundo de Dona Marta. Juntaram ele lá, e as pessoas vinham dos Estados Unidos, da Coreia, do Japão, da Alemanha, todo mundo queria conhecer o mundo de Dona Marta, porque era um local de diferente estrutura de moradia, né? Uma arquitetura diferente, como eles diziam, né? Tudo muito junto e misturado, aqueles bequinhos, aquelas escadas, uma vista maravilhosa, porque dizem que lá tem uma vista muito bonita, eu não conheço. E 83% das pessoas se tornaram evangélicas devido à unidade, devido ao trabalho. Só que ela disse que não ficou feliz com esse resultado, porque ela falou que as pessoas eram evangélicas, mas elas não eram discípulos. E isso ela sabia que com o tempo essa história iria mudar, porque as pessoas não eram discípulas de Jesus. E aí o comandante, quando foi lá agradecer a ela pelo trabalho, porque claro, é toda uma sociedade envolvida, então a polícia, né, ela diminuiu ali a violência, diminuiu o trabalho, diminuiu a perda, diminuiu muita coisa, então o comandante foi lá parabenizar, e ela até recebeu um mérito de honra. Ela falou assim, não precisa, eu não quero, porque ainda não está bom. Ele perguntou por quê? Porque eles não são discípulos. Aí eu pergunto, o que é discípulo? O discípulo de Jesus, ele caminha com o mestre, ele imita o mestre, ele não desonra, ele não aborrece o mestre. Então só dizer que evangélico é muito fácil, mas você tem que mudar, você tem que seguir o mestre. Quando Jesus ele morre na cruz, quando ele está dando a Santa Ceia, quando ele está mudando toda a liturgia dos judeus, quando ele muda tudo, quando ele transforma tudo, ele fala, siga-me, imita-me, porque vai ser mais fácil. E aí você vê que só dizer que você está na igreja não resolve nada. Você realmente tem que ser um discípulo de Jesus. Você realmente tem que fazer a diferença. Você tem que ser o separado. Por que você tem que ser o separado? Porque você aceitou Jesus, você conheceu Ele, você conhece a palavra, você sabe o que é o certo e o que é o errado. Por que continua no errado? Por que você continua a aborrecer Jesus? Por que você continua a aborrecer o Senhor? Por que você quer lutar contra Ele, se você não tem condição de lutar contra Ele? Porque para Ele é toda honra e toda glória. Nós não temos potencial nem capacidade nenhuma. É que nós somos abusados, mas nós não temos poder nenhum de ir contra Ele. A Ele todas as coisas. E a gente continua errando. E aí eu fiquei olhando que... Aí Senhor, eu fiquei assim, gente, mas por que a gente continua errando? Por que a gente continua batendo, dando um murro em ponta de faca? Aí o Senhor mandou eu ler lá em Zacarias 3. Aí Zacarias 3 diz assim, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Ou seja, Josué estava ali, Jesus, o Senhor estava à sua direita. Não, Satanás estava à sua direita. E Josué estava diante do anjo do Senhor, estava diante do Senhor. Mas Satanás estava ali para assim, ó. O Senhor fala assim, Ângela, ora de manhã. Aí Satanás fica ali, ó, não ora não, você está cansado, você está com pressa. Aí eu estou ali, Ângela, não se ira. Chegou alguém lá na loja que às vezes me estressa, e o Senhor fala assim, não se ira. Aí Satanás fala assim, responde porque ele merece. Senhor, aí às vezes eu estou ali, estou cansada, chego cansada, estressada do trabalho, chega meu esposo com um problema. Aí o Senhor fala assim, acalma-te. Aí ele fala comigo, aí eu brigo com ele. Satanás está ali para se opor.
Então Deus manda você para a esquerda e Satanás manda você para a direita. Então cabe nós termos um ouvido para ouvir o que o Senhor manda nós fazermos. Por isso que a nossa vida se torna mais leve. A partir do momento que a gente passa a ouvir o que Deus não quer que a gente faça, é onde vem todo o peso sobre a nossa vida. E consequentemente para quem está ao nosso lado. Porque fica do lado da esposa, do esposo, da mãe, do pai, do filho. Eles também sofrem com essas consequências. E eu falei, caramba, eu também, Senhor, me ajuda a me ouvir mais, porque às vezes eu escuto quem não devo ouvir. Me perdoa, porque eu digo, eu sou pecadora. E aí, o Satanás ele vem para fazer discórdia. É onde eu vejo que muitas unidades estão em discórdia, porque não estão ouvindo a palavra do céu. Elas estão ouvindo pessoas erradas, palavras erradas. Elas estão ouvindo o coração ou a mente, porque o coração só pulsa sangue. O que faz a gente ter alguma decisão é a nossa mente. Então a gente está usando a nossa mente, a gente não está usando o nosso espírito. A gente não está sensível. Por que a gente não está sensível? Porque a gente ora menos, porque a gente jejua menos, porque a gente lê menos. Gente, ler isso aqui é de uma importância tamanha. Eu vejo todo dia que isso aqui realmente faz com que a gente aprenda o que o Senhor quer que nós venhamos fazer. O que o Senhor quer nos ensinar através disso aqui. Olha só, missionária Mônica, seu esposo está no hospital, mas ele vai vir a cura, creia em mim. Há pouco tempo na minha família, o filho da minha enteada, ela estava no hospital cada dia, cada meia hora, ele estava sempre com um problema. A saturação dele caía, o coração dele estava ruim, a respiração dele não estava boa, o médico dizia que ele estava com pneumonia. E aí teve uma hora que nós nos unimos em oração, todo mundo, se creia. E eu vi, e eu lia a palavra e eu falava para o Ronaldo, eu vi o Ronaldo ter atos de fé. O Ronaldo teve muito ato de fé. Ele orava, ele reclamava no filho dele, você tem que orar seu filho, você tem que fazer isso, você tem que repreender. E aí foi uma batalha, mas a vitória está aí. Para a honra e glória do Senhor, o Antônio está aqui. Nós não esperávamos, na sexta-feira ele teve alta. Não tinha previsão de alta até quinta-feira de noite. Na sexta-feira, de repente, passava mais da alta, que ele passou a madrugada de quinta-feira toda, pastor. Ele foi assim, sabe, ele foi restaurado na madrugada de quinta-feira, e na sexta-feira passou lá, o médico e o enfermeiro falou, não tem nada, vai para casa. E nós recebemos, eu e o Ronaldo, essa mensagem, a gente estava no meio da rua, a gente não esperávamos, mas a gente estava ali em oração. Porque nós estávamos nos alimentando da palavra dele e trazendo para a família a edificação. Aleluia. E isso a Santa Ceia ela nos ensina que nós temos que estar ali em união. Nós temos que estar ali com o Senhor. A Páscoa era a origem da palavra latim pachá, que é o derivado de hebraico pesar, que significa passar por cima. E quando fala passar por cima, é que mostra que a glória de Deus passou por cima de todos os deuses pagãos do Egito. Ele passou por cima de toda a doutrina, de tudo que o povo egito queria fazer com o povo de Israel. O Senhor passou por cima. Ele não deu importância porque a honra e a glória é dele. E ele ensinou isso. Infelizmente os egípcios aprenderam isso amargamente, porque eles perderam os primogênitos, não só dos humanos, mas também dos animais. E eles tiveram todas as pragas, mas acredito que a pior, a que feriu eles lá no profundo, foi quando eles perderam os entes queridos, os filhos. Mas o Senhor passou por cima de toda a ordenança do faraó. Ele mostrou ao faraó, olha, você não é nada. Quem manda aqui sou eu. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. É o que eu quero, não o que você quer.
Então liberta meu povo, deixa ele embora, porque eu dei a promessa deles saírem daí 400 anos, depois que eles sofressem, porque eles tinham que passar por isso para eles entenderem que eu sou Deus deles, que eles têm que clamar a mim, independente de qualquer situação, qualquer opressão, de qualquer dificuldade na vida. Eles entenderam, porque a gente tem essa mania de só buscar o Senhor todas as vezes quando a gente está lá no fundo do poço. E o povo hebreu, ele teve que passar pelo fundo do poço, está lá embaixo, para falar assim: olha, Senhor, estamos aqui. Clamaram, o Senhor ouviu. E passou por cima de tudo. Aí ele prepara um cordeiro. Vem Senhor irmão, ele prepara o filho dele. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O Senhor Jesus, ele veio para tirar o pecado de nós. Ele derramou o seu sangue na cruz para lavar o meu e o seu pecado. Ele sofreu na cruz para me salvar e salvar vocês. Ele veio para o mundo para trazer a verdade, porque a verdade ela estava começando a ser, de novo, mais uma vez, por nossa ignorância e insistência de estar errando, todos os ensinamentos começaram a ser misturados com outras culturas e começou a camuflar a verdadeira vontade do Senhor. Então começou tudo de novo. E o Senhor já sabia disso. Eles vão de novo, vão errar de novo, vão continuar de novo dando cabeçada. E eu vou lá mandar meu filho, mais uma vez, por amor a eles, para salvar esse povo que continua errando, porque não me escuta, continua escutando a voz de Satanás. E aí ele preparou o cordeiro. E o cordeiro veio com amor. O amor foi tão grande que, de novo, eu repito, ele se desprendeu da glória dele, ele se desprendeu do poder dele de um Deus para sofrer na cruz por nós. E aí eu fico olhando que nós sabemos disso. E o Senhor, Jesus, ele passou na cruz, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mais uma vez, ele passou por cima de tudo. Ele passou por cima de todas as expectativas dos sacerdotes, de todo mundo, até dos próprios apóstolos, que alguns não acreditavam que isso ia acontecer. Eles não entendiam que isso era assim que acontecia. Eles não entendiam o que Jesus estava falando. Eles ainda não estavam com as vistas descortinadas e as mentes abertas para entender a palavra do Senhor. E Jesus ressuscitou pelo terceiro dia, trazendo de novo a glória para Ele, para o Pai. E Ele veio estar com os apóstolos e mostrar que isso aí é um poder imensurável de um mundo celestial, que nós não temos capacidade de entender muita coisa. Nós não temos que entender. Nós temos que acreditar. Nós só temos que crer. A partir do momento que nós cremos, nós estamos mexendo com o inferno, irmão. Nós mexemos com o inferno de uma tal forma que eles ficam agoniados, eles ficam desesperados para nos atacar. O tempo todo. Eles usam pessoas, eles usam palavras, eles usam situações, mas o Senhor está aqui, ó. Ele morreu na cruz por nós, Ele está do nosso lado. É só a gente crer, o poder dele, a glória dele está ali, ó, nos sustentando, a graça dele está nos protegendo. E está nos levantando para também lutarmos para o reino dele. Porque a gente também não pode querer ser só beneficiado, ser abençoado. A gente também tem que proclamar a palavra dele. Nós temos que levar essa palavra do Senhor para aqueles que não conhecem. Porque a palavra dele tem que ser distribuída para o mundo. Ela tem que ser levada para aquelas pessoas que não têm a mínima ideia o que é a palavra do Senhor, não têm a mínima ideia o que é a morte do Senhor e a ressurreição do Senhor no terceiro dia. As pessoas, eu não entendi, irmãos, o que era isso, não. Eu era católica. Eu fui católica até os 18 anos. E eu ia para missa e eu não entendia nada. Eu ia porque era uma doutrina, era uma liturgia, fazia tudo que tinha que fazer, mas eu não entendia nada do que eu estava fazendo. Eu estava
fecha aquilo ali e vai para casa sem entender nada. Tem pessoas na igreja católica que tem fé. Minha mãe é católica, ela tem uma fé impressionante. Mas eu sei que ela usa às vezes a fé dela para os deuses pagões, mas ela tem fé. Com o tempo a gente vai tirar isso da cabeça dela em nome de Jesus. Ela vai ser liberta disso aí, eu creio nisso. Mas eu vejo que a minha mãe tem uma fé absurda. E o pessoal da igreja católica tem muita fé. Só que eles não sabem nada. Eles não têm o hábito nem de ler a Bíblia, nem a Bíblia. A pessoa da igreja católica tem mania de botar a Bíblia no Salmo 91, fica lá 365 dias no ano, pega a poeira, a página fica amarela, sabe nem ler o Salmo 91, sabe nem o que está escrito ali. Mas está lá, porque diz que é um salmo de proteção, um amuleto. E quando a gente começa a divulgar a palavra do Senhor, começa a ensinar isso para as pessoas, elas começam a entender, a gente explode o inferno. A gente mexe com o inferno de uma tal forma que eles ficam lá agoniados, tipo assim, tá com mais um que eu vou perder porque está entendendo a palavra. É tão simples, não é difícil, é só entender a palavra. Não tem mistério, não tem nada demais, é só ler a palavra. Eu falei assim, quando eu leio a Bíblia me dá um sono, verdade. Também me dá um sono, tenho que dormir com a cara na Bíblia. Acho que no primeiro versículo eu dormia, um sono da vista pesada, fechar, e eu não conseguia ficar com a vista aberta. Mas aí no dia seguinte eu falei assim, peraí, eu tenho que ler a Bíblia. E aí eu comecei a fazer aula de teologia para ver se me ajudava. E aí eu comecei a insistir, não desistir, eu persisti, se chama perseverança. Quando a gente começa a entender os sentidos da palavra, nós começamos a entender o que o Senhor quer que nós façamos, porque nós estamos passando por um período, o mundo está por um período muito confuso, muito caótico. Está uma confusão que ninguém se entende mais, está uma loucura. A política não se entende mais, as igrejas estão se desentendendo, o pai e mãe estão se desentendendo, filhos estão se desentendendo com os pais, o mundo está de cabeça para baixo. Então Jesus está voltando mesmo. E cabe a nós, cada um de nós, realmente temos vontade de sede de aprender dele e passar essa palavra nele. E mostrar para o mundo que há salvação através disso aqui, da Bíblia. Não é um segredo. A Bíblia é um dos livros mais vendidos do mundo. É um dos livros mais lidos do mundo. Mesmo quem não é cristão, lê a Bíblia. Muçulmano, todo mundo lê a Bíblia. Até os budistas, porque eles querem aplicar alguma coisa errada em cima da Bíblia. Mas a Bíblia, ela é procurada. Mas só que nós temos que entender a palavra, temos que estudar, temos que absorver o que o Mestre quer nos passar. Como nós temos que viver, como nós temos que nos comportar. Então, o que eu quero trazer para a igreja, que a Páscoa é um motivo de celebrarmos com muita alegria, o que o Senhor nos proporcionou, que é uma graça não merecida. Nós alcançamos a graça através do sacrifício dele. Não é motivo de choro, é motivo de alegria. É motivo de... Nós fomos honrados, mesmo sem merecermos, nós fomos honrados. Ele lembrou de cada um de nós. Nós é que nos esquecemos dele. Que absurdo, mas é verdade. Quantas vezes eu dei as costas para Jesus? Como eu me arrependo, gente. De verdade. Eu me entristeço porque eu poderia estar mais aprofundada no que ele queria para mim. Mas, mesmo assim, eu agradeço por ele ter me dado a oportunidade de ainda aprender, porque muitos não tiveram essa oportunidade. Muitos jogaram essa oportunidade fora. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. É tão bom, é tão gostoso, é tão maravilhoso começar a entender o que o Senhor quer,
conhecer o Senhor que veio na terra para nos salvar, conhecer as histórias bíblicas do jeito que elas realmente foram, que elas aconteceram. É tão bom quando você tem conhecimento da palavra. É tão bom quando você realmente absorve isso para você. Porque você passa a ter experiências inimagináveis. Você passa a viver uma situação que você fala, caramba, se fosse há 10 anos atrás, eu não sei se eu estaria de pé, não. Eu não sei se eu conseguiria. Eu não sei se eu daria essa palavra de conforto para minha irmã, para o meu irmão. Não sei se eu teria essa sabedoria. Até a sabedoria ele nos passa. Para nós podermos, sermos pessoas mansas. Pessoas que realmente venham trazer tranquilidade. Até isso ele nos ensina. E eu fico muito feliz quando eu vejo que o Senhor está conosco. Ele fez isso tudo por nós. Eu agradeço a glória dele, irmãos. É uma coisa assim absurda, chega a nos constranger. Eu me constranjo de verdade. Quando eu li isso aqui, eu me constrangi na presença do Senhor. Eu chorei. Toda vez que eu leio a Bíblia e começo a me aprofundar, eu choro, porque a glória dele é imensa, tão grande, que nós nos constrangemos perante essa glória, perante esse amor. Nós somos pequenininhos perto da glória dele, mas ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele sabe até onde eu aguento uma pressão, ele sabe até onde a obreira Conceição aguenta. Então ele só permite certas coisas na vida dela, porque sabe que ela vai suportar até aquele limite. Às vezes ele cobra mais de mim porque ele sabe que eu vou suportar. Às vezes ele cobra a minha um pouco mais da Jéssica, porque sabe que ela consegue naquela situação aguentar. Mas ele está cuidando dos detalhes. Ele está ali, mas ele não está desamparando. Ele está te dando soluções. Ele está te dando ali ideias. Ele está te dando ali estratégias. Mas isso tudo é para que nós possamos entender que nós dependemos dele, somente dele. Nós não somos igual essas máquinas que fazem os comandos e elas falam, não. Nós somos seres humanos, somos seres pensantes, né? Somos seres pensantes. Quando nós somos seres pensantes, nós tomamos decisões. Mas que essas nossas decisões sejam sempre através do Espírito Santo. Amém? Eu agradeço imensamente a minha rica oportunidade. Até que eu entregue a palavra. Amém? Amém.